Olá, sou Raíssa, fisioterapeuta. Hoje eu vim conversar com a nossa psicóloga clínica lá da Neuropédia, a Sidneia Neves. Hoje a gente vai bater um papo mesmo pra gente ver, às vezes vocês sentirem alguma troca, alguma experiência, algum sentimento que vocês têm, que às vezes pode ser legal vocês iniciarem uma terapia com a nossa psicóloga. Cid, me conta um pouquinho dos casos que você costuma atender. Quais são os casos quais são as maiores dores das mães com os nossos pacientes que têm deficiência? O que eu vejo dentro da terapia, né, da psicoterapia, as mães, ela tem muito disso de anular, de eu não existir e existir só meu filho, de meu mundo abranger só dentro do mundo do meu filho. E quando eu começo a fazer certas perguntas, quem é a Raíssa? Aí elas começam nesse momento de negação. Tem algumas pacientes que falam, né? Eu nem sei quem eu sou mais. Isso é muito comum dentro do set terapêutico. Elas falam também sobre a questão de não conseguir ter um tempo para si, né? De procurar e não conseguir, porque os filhos abrangem todo momento, as necessidades dele é maior para ela naquele momento. É engraçado que esse tema, apesar de ser as mães atípicas, mas é um tema muito comum para as mães, né? Sim. É um tema muito comum para as mães, né? De abordar essa questão de pensar só no filho. Qual dica você daria para a mãe começar a perceber que ela está se anulando? Como é que ela consegue? Porque às vezes as pessoas não têm essa percepção, porque é tão no dia a dia ali que às vezes elas só vão. Só vive, né? Elas vão só sentindo e não conseguem ter essa percepção. Exatamente isso. O que eu percebo, quando a mãe chega, né? A mãe atípica chega dentro do set terapêutico e é feito, quem é a Raíssa, né? Uhum. Ela não sabe, ela só fala do filho. Ela passa, assim, 4, 5 sessões só falando do filho. E eu vou aos poucos, eu não chego falando toda semana, né? Toda sessão perguntando, quem é a Raíssa, quem é a Raíssa? Não, eu deixo ela falar. E aí, de repente, quando cabe, tento trazer isso assim, do eu. E eu? Como é que esse eu fica em toda essa dinâmica do dia a dia? Entendi. E como é que, assim, essa percepção, como é que elas vão, e quando elas começam a se perceber, qual é esse sentimento que elas trazem, assim? Elas começam falando do filho, e como é que elas conseguem se perceber? Qual é o momento que vira a chave? Como é que é a reação delas? É incrível, gente. Tem uma questão de sentar. Tem umas mães que chegam e sentam assim, na cadeira, né? Aí eu pergunto como é que é o dia a dia e fala sobre os filhos. Aí de repente elas começam a se perceber, aí começam a se levantar. O que mais acontece? Começam a se arrumar para ir para a psicoterapia. Como se fosse uma afirmação, olha, eu estou despertando o eu estou melhorando a minha autoestima também, né? Que a autoestima vai junto com a anulação do eu. E aí, de repente, eu sempre falo, vocês já começaram a brilhar, desabrochar. E elas começam a ter um sorriso maior com pequenos acontecimentos, de ir ao salão, de conseguir fazer uma caminhada, de conseguir assistir uma série. Pequenas coisas pra gente que não é mãe atípica, e pra mãe atípica faz muita, muita diferença no dia a dia. O que eu percebo também no dia a dia, isso acontece com as mães, né, típicas, mas eu percebo que com as mães atípicas elas têm mais dificuldades. Tem umas que nem tanto, mas a gente percebe que deixar o seu filho com alguém é algo muito, muito difícil. Elas têm não sei se dizer se é o medo, se é uma insegurança, ou se elas acham que por o filho dela ser atípico, elas não vão conseguir, a outra pessoa não vai conseguir cuidar da mesma forma, que elas jogam muito assim, mas fulano não faz da mesma forma que eu, mas fulano não vai fazer da mesma forma que você. Exatamente. Mas não quer dizer que não vai fazer bem. Exatamente. A primeira coisa que trabalhamos é a rede de apoio. Aí eu pergunto, qual a sua rede de apoio? Como são as pessoas que, se acontecesse algo grave com você hoje, que você deixaria seu filho? Aí vai responder. E aí eu trabalho dentro dessa fala dela. Tá, já que não aconteceu, mas tá acontecendo da anulação do eu, vamos trabalhar com essa pessoa. Essa pessoa tem algum momento do dia que pode estar te dando suporte? E aí ela vai trazendo. Tem algumas mães que não conseguem
tirar que seja meia hora para ela. Aí eu começo a trabalhar. E esse pai? Tem um pai que consegue fazer, né? Dar esse suporte? Aí ela fala, não sei. Traz esse pai, vamos conversar. Aí existe também uma forma de orientar, né? Dar uma psicoeducação para esse pai. Ou então para esse avô, para esse tio. A rede de apoio. E aí ela começa a ter consciência que há uma vida lá fora, além daqueles cuidados, que você não está abandonando, que não precisa ser sempre um sentimento de culpa, que pode também ter essa liberdade de ir ao salão. Você falou de uma forma muito importante sobre os pais, né? E o casamento dessas mães? Porque a gente sabe que o índice de divórcio, quando tem uma criança deficiente, ele é muito grande. E como é que estão essa percepção das mães entre ser mulher, marido e esposo? Como é que essa relação, como é que a gente consegue perceber? Quando existe, né, realmente um relacionamento entre pai e a mãe dessa criança atípica, o que eu trabalho, né, trago primeiro a realidade, né, essa mãe para trazer o eu dela, para aflorar o eu, e aí eu começo dentro do relacionamento. Às vezes, na maioria das vezes, essa mãe, ela vive na negação para não trazer esse pai para o relacionamento, né? Para esse cuidado, para essa realidade. Que o pai vive um momento de luto e ele não entende esse processo e nega esse processo. Então, essa mãe, ela às vezes fica tão insegura, na maioria das vezes fica tão insegura porque já está com autoestima baixa. Tem a questão do eu já não existir, que existe só essa criança. E a preocupação ainda de ter um relacionamento, né, acabado, elas têm muita insegurança de trabalhar isso. Vai sendo trabalhado aos poucos, né, essa orientação, essa conscientização que necessita que esse pai precisa ter consciência que tem um filho atípico e precisa cuidar também dessa mãe, além do filho. É engraçado você falar que realmente, assim, muitas das nossas mães, às vezes elas tinham uma vida antes, né? Sim. E às vezes acabam parando de trabalhar, então elas acabam dependendo também financeiramente dos pais, né? Dos homens. E às vezes o homem, a forma de viver esse luto é isso mesmo, né? Às vezes é trabalhando, e não, eu tô trabalhando porque aí eu dou uma fugida ali da atenção, de terapias, de tudo, e deixa para a mulher. Então, como é que você acha assim, esse luto do homem? Como é que você vê? É meio que isso mesmo? Então, ele entra mais na área de trabalho e às vezes, para ele, emocionalmente, não, eu estou fazendo a minha parte? Você acha que envolve muito isso? Ou como é que é? Sim, envolve isso. E o que eu trabalho né, com os pacientes? Então, você vai ficar em casa dessa vez e eu preciso que o seu esposo venha até a clínica trazer o filho para terapia, mesmo que ele não queira falar comigo, mas que ele tenha contato com as outras terapeutas e que ele tenha consciência do espaço e do tratamento. Eu sempre trabalho nesse ponto, né? Ele está fugindo da terapia, porque às vezes é muito doído olhar no espelho, me enxergar e ainda enxergar aquela realidade que eu nego. Então, eu trabalho de forma indireta. Aí eu vou trazer esse pai, ele vai ver a clínica, vai ver as outras terapeutas trabalhando e vai ver a evolução do filho. Talvez traga ele para dentro desse mundo. E é muito comum mais as mães levarem, né, as crianças para terapia. Apesar de hoje, no nosso ambiente clínico, hoje na Neuropédia, na nossa realidade, a gente tem bastante pai que levam, que participam muito. Mas a gente ainda percebe que tem crianças que estão 1, 2 anos e os pais nunca foram para terapia. E sempre, às vezes, tem a mesma função que a mãe, o mesmo trabalho, e o pai nunca leva. Não posso, não dá. Então, qual a dica que você daria? Que às vezes a mãe, ela quer isso, e às vezes ela precisa disso. Pelo menos assim, hoje eu não vou para terapia, hoje eu vou ficar em casa dormindo. Não digo nem fazer alguma coisa, eu vou dormir até um pouquinho mais tarde. O pai vai sair, eu vou ficar sentada no sofá. Que dica que você poderia dar para essas mães conseguir trazer os pais? Porque às vezes, mesmo quando a mãe entra na terapia, às vezes até é difícil dela conseguir convencer do marido ir lá só para fazer uma conversa com você. Sim. Que dica que você pode dar para essas mães tentar introduzir os pais nesse contexto terapêutico do filho? Então,
através do diálogo, tem que ter um diálogo aí, né? Porque já é difícil o contexto familiar ali, a realidade familiar. Ter um diálogo, de falar das suas necessidades. Falar assim, estou exausta, estou cansada. Eu sempre falo para elas, cheguem em casa, talvez eles não queiram e não estão dispostos a vir para a terapia, ter uma conversa aqui comigo. Mas você precisa verbalizar o que você está sentindo, suas emoções, seus sentimentos. Chegar em casa e falar assim, estou extremamente cansada, estou extremamente exausta. Não, às vezes eu só preciso ir no salão mesmo. São necessidades, sabe? Eu preciso ir no salão só arrumar minha unha e falar com a manicure, conversar com a manicure. Às vezes é só isso. E tem que verbalizar, porque assim, não adianta você falar assim, eu quero muito que meu esposo participe, se você não verbalizou isso para ele. Tem que ter um diálogo ali. E eu sempre bato nessa tecla, diálogo. E a compreensão do outro. Então, você fala muito da questão do diálogo. E às vezes, no casal é um pouco difícil. Às vezes a mulher fala, tô cansada, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Aí o pai, não, mas eu trabalho, eu também tô cansado. Como de que forma a mulher pode começar para não ser taxada, às vezes, de chata, de insistente, porque a gente sabe que existe isso, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade que traz muito isso ainda, né? Então, o homem que trabalha, ele cansa, mas às vezes esquece que ficar em casa é um trabalho e cansa, e ainda mais com uma criança atípica, né? Que além da demanda da criança em si, tem uma demanda emocional em relação a isso. Como é que, tenta ajudar um pouquinho as mães que estão assistindo a gente, dar uma dica assim de como eu começar, de como eu dar esse primeiro passo desse diálogo, de verbalizar essa questão. Então, às vezes as mães têm essa dificuldade, ou então o casal mesmo tem essa dificuldade de diálogo. O que podemos fazer? Algumas dicas. Podemos deixar uma cartinha, podemos mandar um torpedo, uma mensagem falando das necessidades. Vamos começar por aí. Uma carta, ela tem muito significado para alguns, né? Esses pais, eles talvez, a mãe falando, verbalizando, ele não consegue, mas deixando uma carta ou mandando uma mensagem falando das suas necessidades, falando de forma assertiva, esse pai consegue ter uma conscientização maior. Entendi. Outra coisa também que é muito comum é como se tem o segundo filho. Ou mais velho, ou mais novo, ou quando tem mais de um. Como essa mãe consegue lidar com tudo? O que a gente acaba percebendo no dia a dia? Que às vezes há uma negligência com outro filho. Sim. Normal, né? Porque às vezes a outra criança ela tem mais necessidade, então a gente tem de dar nosso tempo para quem precisa mais, para quem tem mais essa necessidade, mas também a gente não pode esquecer o outro, né? Porque o outro também tem as questões emocionais, tem a necessidade de ter o pai e a mãe ali presente também. Como é que a mãe consegue perceber que ela não está dando essa atenção tão necessária para os irmãos? Às vezes ela nem percebe. Aí na terapia ela vai trazendo a necessidade daquela criança atípica e eu sempre pergunto, e fulano de tal, como é que tá? Como é que é o dia? E ela começa a perceber que essa atenção está voltada muito para esse do que para esse. Aí eu começo a trabalhar uma semana, um dia da semana. O que você pode fazer com o seu filho um dia da semana? Você pode tirar uma tarde e fazer coisas que ele gosta. E essa mãe começa a se conscientizar diante dessa situação de que esse aqui tem uma atenção maior e esse aqui está muito anulado, né? E é trabalhado isso. E ela começa a ter consciência. Só que tem que ter muito cuidado na hora da fala, de direcionar isso, porque ela pode se sentir culpada. Sim, sim. E aí eu falo... Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exatamente. E aí eu tento fazer de forma bem assertiva, bem devagar, bem superficial, assim, que às vezes ela nem percebe e ela já tem ali um dia com aquele filho, algo especial, já criou um vínculo especial com aquele filho e ela nem percebeu. Que agora ela consegue abranger, né, o cuidado com os dois. Foi isso, gente. Acho que deu um papo legal com a nossa psicóloga. Acho que deu para tentar ajudar. E seria interessante, muitos dos pais, né, que tem uma dificuldade, que tá com percebeu que algum desses assuntos que a gente falou tem uma necessidade de procurar terapia, porque a gente vê também, né, Cid, que eles têm muita resistência de iniciar terapia. A gente começou lá na clínica com a terapia, para introduzindo, e tá indo bem aos poucos, né? Os pais têm muita resistência, mas eu acho importante até te falar que na terapia, né? Não é só para quem
como se diz, né? Pra quem é louco, a gente ainda tem um tabu ainda. A gente tem um tabu que é aquela coisa assim, não, às vezes a gente tem uma dor, a gente tem um sentimento, ou então às vezes uma fuga mesmo, às vezes não quer mexer ali, não tá ali, tá confortável, mas não tá confortável porque a gente não tá evoluindo, né? Exatamente. E tem aqueles pais que chegam lá com esse diálogo, né, de que vou cuidar do meu filho. Aí, quando chega na terapia, às vezes eu quero um momento de fala comigo, eu chego na terapia e eu falo, e você? Para esse filho estar bem, você precisa estar bem. E é necessário que esses pais se conscientizem em relação a isso, tá? Eu tenho uma criança atípica que vai exigir muito de mim. E eu posso fazer o quê por ele? Vou fazer o máximo. E por você? Quem é que cuida de você? Então, é esse momento de ter esse momento de fala, de cuidado, de autocuidado, para que fique bem para cuidar dessa criança. Então é isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo.